Meu nome é Simone Alvares Lima, eu sou brasileira, sou professora de Direito Internacional e Direito Constitucional na Universidade Estácio de Sá e o meu artigo fala a respeito da possibilidade de alteração do nome de transgênero em certidão de óbito quando pleiteada por parte dos pais. O caso que me inspirou a escrever esse artigo ocorreu no Distrito Federal, quando uma jovem que havia nascido com sexo masculino cometeu suicídio. Essa jovem, ela estava em tratamento hormonal, fazendo a sua transição, e desde criança, primeiramente ela disse que era gay, mas ao ter consultas com um psicólogo, ele entendeu que na verdade seria o caso de transgênero, e aí começou a transição, a pensar na possibilidade de transição, e foi feito. A jovem tomava seus hormônios, seus bloqueadores e pediu para ser chamada pelo seu nome social. E isso foi acatado por seus pais, pela escola. Entretanto, pouco depois de fazer 18 anos, essa jovem faleceu. E na hora de pegar o atestado de óbito, estava o seu nome de registro, ou seja, o nome masculino. Os pais, a fim de dar maior dignidade àquela pessoa, que havia falecido, aquela filha, e usando filha em respeito à sua identidade de gênero, pleiteou a troca do nome e do sexo da filha no atestado de óbito. O caso nem sequer foi julgado improcedente. O juiz simplesmente decidiu que não havia cumprido as condições da ação porque havia ilegitimidade ad causam e como ela já havia falecido, não haveria interesse processual, afinal já havia falecido. É necessário haver uma releitura dos direitos da personalidade em conjunto com o direito processual civil. Nesse ponto, o artigo é essencial para o desenvolvimento de um direito processual, de um acesso à justiça mais justo no sentido de proteger o direito dos transgêneros. Vivemos em um país, aqui no Brasil, é um país homofóbico. O Brasil é um país com altos índices de violência contra o homossexual e muitas vezes esse homossexual, quando não é assassinado, acaba cometendo suicídio. E isso acontece com os transgêneros, lembrando que o homossexual não é a mesma coisa que transgênero. O transgênero ele não se enxerga naquele corpo que nasceu. Ele se enxerga como alguém do sexo diferente daquele que a natureza lhe impôs. Então, isso acontece no Brasil. Acontece de que quando se trata de direito homoafetivo, é muito comum que os juízes, ao ingressarem no mérito da causa, acabem fugindo, se fincando mais em aspectos processuais, justamente para não ingressar no mérito. E aí, no caso, vale destacar que os direitos da personalidade, de fato, são personalíssimos, são intransferíveis. Entretanto, apesar da existência da pessoa natural terminar com a morte, existem direitos da personalidade que perduram após a morte, como honra, a imagem, a privacidade, são direitos da personalidade que se prorrogam após a morte. E se prorrogam, por que não os pais poderem pleitear a troca do nome do transgênero na hora da certidão de óbito? Vale destacar que o princípio da continuidade do registro tem como objetivo proteger eventuais interesses patrimoniais que a troca de nome enseja. Afinal, a troca de nome pode levar a prejuízos para eventuais credores. Então, o princípio da continuidade não foi pensado sob a ótica do direito da personalidade. Perceba a situação. O jovem ou a jovem transgênero falece,
talvez muitas pessoas não conheceram esse ou essa jovem na sua vida anterior, né, à transição. E aí vai o jovem ou a jovem, falece com o rosto, né, daquele gênero com o qual se identifica e de repente vem o nome do seu sexo biológico, né, o seu nome de registro. E com tudo isso, cadê a privacidade? A privacidade foi por terra, eis que revelado algo que talvez aquela pessoa trans não tinha vontade que descobrissem. Então, se o Estatuto da Diversidade Sexual, que ainda está para ser lançado, permite que os pais peçam a alteração do nome do filho transgênero menor de idade, por que não permitir que esses pais façam a mesma coisa quando esse filho já é morto? Nesse caso, a jovem, ela não foi insidiosa com seus direitos, porque a juíza ainda mencionou o seguinte: como a jovem já havia completado 18 anos, por que ela não requereu pessoalmente a troca do nome? Agora não caberia mais aos pais. Ora, como cobrar conhecimentos jurídicos de uma garota, né, de uma jovem de 18 anos? Quando os pais requereram a troca do nome, não era com o objetivo de fraudar algum credor, mas simplesmente de verificar, dar a possibilidade de dar dignidade, né? Simplesmente proteger a privacidade daquela jovem que havia falecido. Entretanto, o juiz nem sequer entrou no mérito da causa. Ele poderia ter entrado no mérito, passando por esses óbices processuais injustificáveis por causa da questão da ilegitimidade ad causa. Por que ilegitimidade ad causa se os pais, nesse caso, podem pleitear a proteção de direitos da personalidade póstumos, o que já é protegido pelo Código Civil? Por que não permitir que esses pais pelo menos demonstrassem, por exemplo, que não havia eventual interesse financeiro, algum credor da jovem que pudesse vir a ser prejudicado? Então, enfrentando o mérito, pelo menos o juiz poderia dizer que se o pedido era procedente ou improcedente. Então, esse artigo contribui para uma visão mais justa, uma visão que traga mais igualdade para aquela pessoa que falece, em virtude muitas vezes de ser transgênero, que não acaba aguentando, que não aguenta o tranco de viver em uma sociedade preconceituosa. Então, sugere-se a releitura do direito processual civil, permitindo a legitimidade dos pais para que haja o pedido, para que eles possam pedir, pleitear a alteração do nome de registro pelo nome social daquele filho que venha a falecer. No caso de transgênero, claro, isso não se defende para qualquer pessoa. O objetivo aqui é proteger direitos da personalidade, que inclusive são direitos fundamentais. E se o próprio Código Civil diz que eles perduram até a morte, não há justificativa para entender um direito processual que não permita que os pais não possam pleitear a troca do nome de registro pelo nome social em certidão de óbito. Espero que gostem e acompanhem a leitura da pesquisa, que é um artigo interessante. Muito obrigada.